Olá, seja bem-vindo ao curso de Fatores Humanos na Aviação Civil, CRM. Essa é a nossa segunda aula e nessa aula nós vamos analisar um dos modelos de análise de fatores humanos que foi citado na primeira aula, lembra? Eu falei que a OACI escolheu para as análises de fator humano na aviação civil 2 modelos. E essa aula vai estudar o primeiro deles, que é o modelo Shell. Então, vamos aí à nossa aula. Bom, a OACI, na busca de entender esse processo multidisciplinar que resulta ali de um acidente envolvendo os fatores humanos, ela recomendou, como eu já falei, 2 modelos de análise, o modelo Shell e o modelo Reason. O modelo Shell ele foi desenvolvido por Edwards em 72 e depois foi adaptado por Hawkins em 87, e a ideia aí é enfatizar a ação humana na interação com aqueles componentes do sistema o homem, o meio e a máquina. Lembra? A gente estuda isso em segurança de voo, o homem, o meio e a máquina. Tem até no brasão do CENIPA escrito o homem, o meio e a máquina. Pois bem, o modelo Shell vai analisar o ser humano interagindo com o homem, com o meio e com a máquina, né? Ele interagindo com ele mesmo, interagindo com o meio ambiente onde ele está e interagindo com a máquina e os equipamentos que ele tem para realizar a tarefa. Esse é o que a gente vai estudar agora. O outro modelo é o modelo Reason. Ele foi concebido pelo um estudioso do mesmo nome, o James Reason, e no final da década de 80, e aí saiu a data de 90 aí, parte do princípio de que a indústria aeronáutica é um sistema complexo e que a operação sempre vai ocorrer em condição de risco. E aí ele estabelece alguns parâmetros para serem analisados, mas o Reason a gente vai estudar depois. Vamos nos ater aqui ao Shell, que é o objetivo dessa aula. Bom, Shell é você viu lá que não tem a ver com o nome do pesquisador. Shell, na verdade, é um acrônimo, que é uma sigla, e essas letras, cada letra dessa aí significa uma coisa diferente, por isso é uma sigla. O S é de software, ou a questão lógica, e aí não se prenda ao software digital, programa de computador não. Aí, quando a gente diz software, quando o modelo fala de software, ele coloca aí todo o raciocínio lógico e tudo aquilo que está posto, que está colocado para ajudar no desenvolvimento de uma tarefa, seja um mapa, seja um manual, seja um livro, uma norma, enfim, tudo isso é software. Claro, atualmente os programas de computador também iriam se enquadrar aí. Então, o software ele tem a ver com o raciocínio lógico da coisa, com o sistema lógico de organização das tarefas, tá? O H é de hardware, do equipamento, aí sim, a máquina, né? Eu costumo brincar, digo que o software é a parte que a gente xinga e o hardware é a parte que a gente chuta. Então o hardware é a máquina, é a parte pesada, o avião e os equipamentos. O E é de environment, de ambiente, aquilo que envolve a atividade, onde a atividade ocorre, onde ela está inserida. E o L é o liveware, o ser humano. Reparem que no esquema o liveware ele está exatamente no meio, porque a análise parte do ser humano. O ser humano na interação com o software, o ser humano na interação com o hardware, o ser humano na interação com o environment e o ser humano na interação com o outro liveware, com o outro ser humano. Então, esse é o modelo Shell e é a partir daí que se faz a análise de fatores humanos. Eu recorro aqui de novo ao Da Vinci para mostrar para a gente que o Shell está ali no meio, o ser humano está no meio do processo, né? Ele é o elemento central, ele é o liveware. Ele é o centro do modelo, considerado o elemento mais crítico e flexível do sistema. Num sistema desse, o ser humano, obviamente, é a parte crítica, né? Nós nos conhecemos. O ser humano, esse ser humano aí, ele vai sofrer limitações internas, fome, fadiga, motivação, variações de humor e etc. E ele vai sofrer limitações externas, vai ser afetado, né, por limitações externas. Quais são? Temperatura, ruído, carga de trabalho, fadiga, né? Então,
esse ser humano ele está sujeito a essas interferências, e dentro dessas interferências ele vai estabelecer as relações. Apesar, a despeito dessas interferências, ele vai ter que estabelecer as relações dele. E vamos embora ver agora cada relação dessa aí, como é que funciona. A primeira relação posta pelo modelo é liveware-software, ou seja, é o ser humano com o suporte lógico da coisa. E aí ele diz aqui, essa interface refere-se ao sistema de apoio disponível no ambiente de trabalho. Que sistema de apoio é esse, né? São os procedimentos, os manuais, os checklists, os mapas, os programas de computador, as cartas, os planos de voo e etc, etc. Como é que o ser humano se relaciona com tudo isso, né? Como é que ele vai buscar nesse software o embasamento para realizar a tarefa dele? Normalmente, os problemas nessa interação só são detectados nos relatórios de investigação depois do acidente, pois são mais difíceis de serem percebidos e, portanto, de serem resolvidos. É muito difícil você perceber, por exemplo, que alguém está descumprindo uma norma do manual do fabricante, é difícil você perceber que o determinado piloto não está cumprindo o checklist. Você só vai descobrir isso depois que ocorre o acidente, e aí você vai investigar, vai ouvir o voice recorder lá, e vai perceber, vai ver o data recorder, vai ver que ele não fez determinada ação e fala, pô, mas ele não estava cumprindo o checklist. Ou seja, a interação do liveware com o software estava prejudicada, e a gente só consegue descobrir isso depois, quando ocorre, infelizmente, algum tipo de situação. 3 aspectos aí para a gente observar nessa interação. Requisitos normativos, o ser humano precisa ser qualificado, precisa ser habilitado, precisa ser certificado, assim como os procedimentos, os manuais precisam ser certificados, toda a questão de automação precisa ser certificada, então isso é importante. As informações escritas que vão estar presentes, manuais, publicações, regulamento, mapas, procedimentos operacionais, checklists e etc. E automação, carga de trabalho, consciência situacional, satisfação do trabalho e confiança no sistema. Como é que está a relação do homem com a carga de trabalho? Como é que está essa relação do homem com a consciência situacional, já que hoje as coisas rodam em segundo plano, para usar uma linguagem de informática? Como é que está a satisfação dele com o trabalho a partir dessa automação? Aquela coisa, eu não vou Boeing, eu não vou Airbus, né? Tem essa brincadeira, né? E a confiança no sistema. Até onde o homem confia no sistema? Ele vai pegar o checklist e vai dizer, não, esse cara que fez esse checklist eu conheço, não entende nada, eu vou fazer da minha cabeça, eu vou fazer do meu jeito, né? Até que ponto essa interação do software do liveware com esse software está funcionando? Isso é uma das observações que devem ser feitas na análise de fatores humanos. A outra interface diz respeito ao liveware e ao hardware, a relação do homem com a máquina, né? Como é que isso funciona? Interface que aborda a adequação do equipamento às características de quem o opera. Já tivemos um avanço aí, né? Hoje o equipamento é pensado para o homem. Antigamente não, o equipamento era por si e o homem tinha que se adaptar. Hoje o equipamento é pensado para o homem. Que equipamento é esse, né? Assentos, telas, controles, codificação, localização apropriada para tudo isso, análise de tudo que diga respeito ao espaço de trabalho e aos comandos executados. Então, como é que está esse equipamento, esse hardware, para que o homem execute a sua função? Como é que está a relação liveware-hardware? Erros ocorrem devido à característica natural do ser humano em se adaptar, levando a se acomodar às deficiências do equipamento, o que se constitui em perigo potencial. É o velho jeitinho, é a velha gambiarra, né? É o macete. Ah não, esse ponteiro aí, ó, 2 petelecos no ponteiro que ele solta, né? Ou seja, é o ser humano já se adaptando a uma deficiência do equipamento. Cada vez mais o ponteiro vai agarrar até o dia que ele não funcionar e ser um potencial risco para um acidente. Então, nós seres humanos temos essa capacidade, né, de dar o jeitinho, fazer a gambiarra, de dar uma ombrada na porta para ela trancar melhor. Então, isso está errado e isso precisa ser observado nas análises de fatores humanos. Próxima interface, liveware com o environment, o ser humano com o ambiente, né? Interface que inicialmente tentava adaptar o homem ao ambiente aeronáutico,
Com o desenvolvimento tecnológico, isso foi invertido. Toda a tecnologia aeronáutica hoje é para trazer o ambiente de trabalho, o ambiente para o ser humano, para tornar mais confortável. E aí isso diz respeito às necessidades humanas, pressurização, ar-condicionado, isolamento acústico, tudo isso é pensado para que o homem se sinta bem naquele ambiente ali. Aí são analisadas questões como ruído, aceleração, desaceleração, vibração, fuso horário, condição meteorológica, característica de aeródromo, infraestrutura de apoio, política econômica, né, até que ponto a empresa exige uma escala para obter um lucro maior, e administrativas da organização, como é que a empresa é organizada, como é que é o ambiente de trabalho, tudo isso está envolvido aí nesse environment e vai ser objeto de análise dos fatores humanos. Por fim, o não menos importante e o mais complexo, né, a interface liveware, relação interpessoal, ser humano com ser humano. Relacionamento do indivíduo com as outras pessoas no ambiente de trabalho. Isso não é fácil, né? Definitivamente isso não é fácil. O foco aí está na liderança, na cooperação, na resolução de conflitos, na comunicação, no trabalho em equipe, né? As tripulações, controladores de tráfego aéreo, mecânicos, eles têm que entender que trabalham em equipe e que essas equipes é que vão garantir o bom desempenho e a realização da tarefa. Não é o sujeito individualmente, né? E sim a equipe realizando a tarefa. A ferramenta de prevenção que se usa para lidar com esse aspecto aí dessa interface da relação de ser humano com ser humano, formando equipe, é o CRM, né? O CRM é o gerenciamento de recursos de equipe, Crew Resource Management. Então, esse gerenciamento de recurso de equipe é que vai garantir que essa interface liveware vai funcionar, ou pelo menos tenta garantir que isso vai funcionar. Mas o CRM é objeto para a gente estudar depois, a gente ainda está estudando os modelos de análise de fatores humanos. Terminamos o modelo Shell e, como eu falei, a gente vai falar agora do modelo Reason, mas o modelo Reason é assunto para a nossa próxima aula.